Bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, deixa eu confirmar o som aqui. Hoje eu estou botando a caixa Bluetooth aqui para ficar mais alto, porque o som do meu notebook ele é muito baixo. Então aqui aí eu vou utilizar aqui pela caixinha, vamos ver. Primeira Igreja Batista no Encantado, viu? O som tá legal, graças a Deus, isso aqui é importante. Essa caixa toca alta beça, mas aí eu diminui bastante o volume. Pelo menos os louvores que nós vamos colocar aqui no YouTube vai, como é que se diz? Vai ficar melhor para vocês ouvirem, que às vezes tem áudios nos vídeos que são muito baixos e o som do notebook já é muito baixo para a câmera captar. Por mais que eu aproxime a câmera, não fica legal. Depois eu sempre eu escuto a gravação depois e eu vejo que realmente é muito baixo. Se você está com fone de ouvido, tudo bem. Agora, se você vai assistir o culto pelo smartphone, e nem sempre tem smartphones que tem volumes maiores e outros não, entendeu? E eu creio que a gravação no YouTube da nossa igreja fica com um volume melhor. Você pode ajustar tanto no volume até lá mesmo na própria gravação da edição, né? Então, já que falamos no YouTube, continuo falando para a igreja divulgar para que a gente tenha 1000 inscritos. Tá? Eu estou esperando ver se entra alguém para a gente começar a orar, porque eu quero orar em especial nessa primeira oração pelo nosso irmão Júlio, que está no centro cirúrgico. Ele vai fazer um procedimento de cateterismo. Sua filha, nossa querida irmã Beth Moncalvo, está lá. E claro que também no momento de oração nós vamos orar por ele, mas também nós vamos orar por ele aqui. Eu vou já compartilhar essa transmissão ao vivo com os nossos irmãos lá na nossa página, entendeu? Deixa eu botar aqui. Isso, já vou fazer logo isso aqui. Quem quiser entrar lá pelo link já entra. Ó, PIB Encantado, certo? Já estou avisando a igreja que nós vamos orar ao vivo pelo nosso irmão Júlio, entendeu? Já tem gente, já tem uma pessoa aqui acompanhando já. Aí, conforme agora eu vou compartilhar a transmissão ao vivo com os meus contatos lá no meu privado, no Face privado, porque aí quanto mais pessoas estiverem juntos orando, melhor, entendeu? Então agora eu vou compartilhar agora lá no meu privado essa transmissão, porque aí também os meus contatos lá começam a acompanhar agora essa oração que nós vamos fazer pelo nosso irmão Júlio, né? Agradeço a Deus por estar aqui,
Agradeço a Deus por ter acordado bem, disposto. Isso é motivo de a gente estar sempre agradecendo a Deus, porque Deus é que prepara o dia para nós, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar dirigindo mais uma vez o culto de oração da manhã às quartas-feiras, né? Agradeço a Deus mais uma vez por vitórias alcançadas, né? Deus respondeu algumas coisas na minha vida pessoal e também isso é resultado das orações. Nós temos orado e Deus tem nos ouvido. Não porque nós mereçamos, é pela sua infinita graça e misericórdia. A gente crê, é aquilo que eu vim falando toda semana, e nós pregamos aqui 3 semanas sobre a volta de Jesus, e agora nós vamos falar sobre oração. Eu vou voltar ao assunto de oração e trazer passagens bíblicas que falam sobre oração. Vou voltar a isso, porque o que acontece? Por mais que tenha se estabilizado a questão de contaminação, aquela coisa, a doença continua, a transmissão continua, entendeu? Ontem eu assisti um episódio na Globo que eles fizeram sobre o Covid. Claro que ali é uma história de ficção, mas foi baseado no que aconteceu no hospitais de campanha, questão de médico não aguentar ver mais pessoas morrendo, situações que o hospital esperava chegar respiradores e não chegavam, entendeu? Situação de ter que pegar um respirador e dividir para 2 pessoas, e ali as 2 pessoas conseguiram sobreviver. O médico ficou contaminado porque acabou se expondo, e situações que, por mais que seja um folhetim, estava bem próximo do real. E no final a enfermeira chama a médica para bater a foto para o crachá. Ela, pela primeira vez, ela tira a máscara dela, né? Tira o protetor e tira a máscara, e aí você viu o rosto todo marcado, e ela tenta esboçar um sorriso, engolindo o choro de todo o dia a dia daquilo passando. Nós sabemos que a Rede Globo é uma emissora polêmica, que tem apresentado inversão de valores, mas de vez em quando parece que dá um site na cabeça deles, entendeu? E eles apresentam uma coisa decente, entendeu? E realmente ontem eu não estava muito afim de assistir, e aí minha esposa falou, não, vamos ver aquela coisa toda. Aí eu acabei ficando na sala, assisti, gostei, e realmente vai de entorno do que a gente ora aqui toda semana pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham no hospital, porque eles estão na linha de frente. Então não é porque houve uma estabilidade na nossa cidade, no nosso estado, que a gente vai relaxar. A gente sai de casa, quando nós saímos de casa aqui, o procedimento continua o mesmo, higienização das mãos para pregar nas máscaras, nós temos várias máscaras, não saímos muito de casa, então a gente não tem aquela questão de usar várias máscaras por dia, mas o recomendável para quem trabalha fora é justamente isso, entendeu? Muitos podem perguntar, mas você não confia no poder de Deus? Confiamos, mas nós não desafiamos o nosso Deus. Se Deus assim permitiu que tudo isso acontecesse, nós estamos obedecendo às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus, mas a nossa confiança maior é no nosso Deus vivo, né? No nosso Deus vivo, em Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança. Passamos por dias difíceis, questões de perseguição de igreja, querendo que todas as igrejas ficassem fechadas. Nossa igreja, Deus tocou no coração do pastor Marcos, e ele continuou com a igreja aberta, com restrições, socorreu vidas, pessoas que precisavam de alimentação. Essas vidas foram socorridas, porque no período mais, vamos dizer, rigoroso, né? Pessoas
ficaram sem trabalhar, pessoas não receberam, pessoas estavam passando necessidade, entendeu? Então eu tenho certeza que não só a nossa igreja, mas outras igrejas também estiveram à frente disso, resistindo a essa questão, entendeu? Mas continuamos lá, aberto, trabalhos alguns voltando, mas mantendo as restrições, tudo direitinho, e Deus tem dado todo o sustento que nós precisamos. Então esse é o motivo também de gratidão aqui no culto de oração, mencionar tudo isso, tá certo? Então eu vou orar aqui pelo irmão Júlio nessa oração inicial, entregar todos os trabalhos na mão do Senhor Jesus, e aí nós vamos pelo período de louvor às orações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor. Eu nessa oração inicial eu entrego a vida do irmão Júlio, que está lá no centro cirúrgico. Entregamos que o Senhor providencia o bom profissional, o bom médico, tudo a contento. O teu filho está lá confiante em ti, assim como a Beth também está lá confiante em ti, Senhor. Ele estava temeroso pelo procedimento devido a alguns comprometimentos, né, da questão cardíaca, mas tu, Senhor, é o autor da vida, e em ti nós confiamos. É por isso que colocamos a vida do irmão Júlio Moncalvo nas tuas mãos. Ele já tem uma certa idade, mas ele é um homem guerreiro, e o Senhor tem dado o devido sustento para ele. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Entregamos todos os trabalhos que serão feitos aqui nessa manhã, as orações, os louvores, a ministração da tua palavra, para a tua direção, na certeza que tu estás à frente desse trabalho. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, amém, amém. No período de oração, dos pedidos, nós também continuaremos orando pelo irmão Júlio, na certeza que Deus está à frente da vida do irmão. Console lá, conforte o coração da irmã Beth, que ela, é lógico, como filha, pensa, quem é que não fica, entendeu? Tempo que um parente nosso fica internado, fica fazendo um procedimento, a gente fica naquela ansiedade, por mais que a gente saiba que a gente não deve estar ansioso, a palavra de Deus diz isso, mas enquanto a gente está aqui nessa condição terrena, nós somos assim, né? Entendeu? Ficamos preocupados, ficamos ansiosos, mas a nossa confiança está no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para o período de louvor. Eu já tenho um louvor aqui separado já, para a gente entender que só Deus pode nos levar além da santidade, além da adoração, além de tudo. Porque nós somos limitados. A palavra do Senhor diz: sede santo como eu sou santo, mas a santidade plena é só na eternidade. Então a gente busca isso no Senhor. Não somos perfeitos, buscamos essa perfeição, apesar que diante de Deus Jesus nos apresenta como inculpáveis, nos apresenta como irrepreensíveis, mas em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade, Senhor. Leva-nos além.
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me mais do teu poder, oh Jesus. Nós te adoramos nessa manhã. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Pai, pensamentos, atos e palavra, aquilo que não agradamos a Ti, para que o nosso louvor possa chegar a Ti, Senhor. Eu sei que a Tua palavra diz lá na Antiga Aliança que muitos louvores eram entoados a Ti, mas o Senhor rejeitava eles por causa do comportamento do Teu povo, do comportamento dos oficiais no templo. Oh Senhor, nos ensina a ser dignos de louvar a Ti, para que o nosso louvor seja aceito por Ti, Senhor. Nos ensina a não sermos mecânicos, adoradores mecânicos, mas sermos verdadeiros adoradores. Nos ensina, Senhor, a ajustarmos todas as áreas da nossa vida para podermos ter o privilégio de Te adorar, Senhor. A palavra de Amós é muito clara quando diz que o Senhor rejeitava os louvores daqueles. O Senhor não recebia aqueles louvores por causa do comportamento do povo e dos oficiais do templo. Não queremos ser religiosos, queremos ser adoradores que o adorem em espírito e verdade, Senhor. Que a Tua vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Bom dia, irmã Glória. Deus abençoe a vida. Deus abençoe a vida do irmão Carlos Nelson. Deus abençoe a tua casa. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Bom dia, irmã Rosângela. Bom dia, irmã Marluce. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Leva-me além. Mais do Teu poder.
Glorificado seja teu nome, Jesus. Nessa manhã glorificamos, exaltamos ao teu santo nome. Recebe a nossa adoração, que sejamos dignos de te adorar em espírito e verdade. Oh, Jesus maravilhoso. Confiamos a nossa vida em ti, Senhor, todos os dias. Eu ministrei esse louvor semana passada e senti no coração de ministrá-lo hoje, porque a palavra do Senhor diz: não sede ansioso por coisa alguma, porque se o Senhor alimenta as aves, né? Se o Senhor veste os lírios do campo, a palavra do Senhor diz que nem Salomão, no seu reinado pomposo, se vestiu mais belo do que os lírios do campo. A palavra do Senhor lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que é difícil isso, eu digo isso por mim, porque da natureza humana requer a preocupação, mas nós temos que confiar no Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Confiarei em ti, Senhor. Eu Não tenho que andar ansioso, se não tenho que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado, males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Aleluia. não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Aleluia, Deus.
esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Confiamos em ti as nossas vidas, as nossas famílias, porque o nosso Deus Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo.
as cordas vocais, elas são músculos também. Então o que acontece? Quando a pessoa vai para uma academia para fazer musculação, ou fazer ginástica, ela tem que fazer aquecimento. Então para cantar também tem que ser isso, tem que ter o exercício diário, tem que ter ensaio, tem que ter aquecimento. Então o que acontece? A pessoa acorda e de manhã, não, só se a pessoa acordar muito cedo. Acorda muito cedo, faz o exercício de aquecimento, aquela coisa, para poder as cordas vocais abrir. Uma coisa é você falar, outra coisa é você cantar. Ainda mais essas músicas que utiliza, para quem conhece música, né? Notas semitonadas, notas difônicas, e você vai, sobe, desce e imposta ao grave. Por exemplo, na parte feminina da comunidade da Zona Sul, eu tive que botar uma oitava abaixo ali para adequar. E foi a hora que eu comecei a tossir, entendeu por quê? Porque às vezes você tá cantando num tom, vem para outro, aquela coisa toda, e a tua corda vocal ela não aguenta. Você fala, aí você vem, molha um pouquinho a tua garganta. Tem que agora na hora de cantar é complicado, entendeu? Os irmãos que cantam na igreja sabem disso. O irmão Gerard, que é o nosso regente, trabalha com corais, essa coisa toda, então ele deve orientar muito nesse sentido, que tem essa coisa do exercício. Eu, quando estudei instrumento de sopro, que também tem a mesma linha para a questão da respiração, que é a utilização do diafragma para notas longas, né? E isso no vocal tem para você aguentar manter as notas longas. Tanto que se tem um estudo de teoria musical para cantores, os cantores líricos, os cantores de ópera utilizam isso, e a voz é um instrumento musical, entendeu? Então vamos voltar à liturgia do culto, né? Ajeitei a minha garganta aqui. Passamos para o nosso período de louvores. Agora nós vamos para o período de oração. Primeira parte, pedidos, e depois agradecimentos, né? Eu já orei no início do culto pelo irmão Júlio, mas vou orar de novo. E peço que os irmãos ou as irmãs coloquem aí na telinha o que vocês querem que eu ore, que eu vou anotar aqui. Temos as orações que nós costumamos orar toda semana. A irmã Glória está aqui. 2 semanas a irmã não esteve ao vivo, mas nós oramos sempre pela vida do seu esposo, o irmão Carlos Nelson. Também continuamos orando pelas vidas dos irmãos Carlos Alberto e Holanda. Também continuamos orando pelo pequeno Enzo. Oramos por missionários, oramos por pastores, né? Semana passada oramos pela irmã Ana Célia, pela questão da saudade de sua mãe, e eu compartilhei com ela também a saudade que eu tenho do meu pai também, que não é fácil, mas Deus é que tem nos impulsionado para seguir em frente. Mas é a oração que nós temos um momento de maior intimidade com Deus. Nós desabafamos, nós falamos com Ele, e Ele tem nos respondido, e nós glorificamos a Ele por isso. Então, eu fico feliz de saber que os irmãos têm um entendimento que a dar confiança nas nossas orações, né? Então, os irmãos vão colocando aí, e a oração que a gente faz toda semana aqui, pelo governo, né? Pelos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, no nível federal, estadual, municipal, sem linha partidária, porque o nosso papel aqui é justamente orar,
como Paulo diz a Timóteo, orar por todos que estão em eminência, por todas as autoridades, reis, levantando intercessões, né? Para que haja paz. E explico que naquela época era uma época difícil, porque vivia sobre a tirania do Império Romano, né? Não era governo democrático. Graças a Deus, com todos os problemas que existem no nosso país e pelo mundo afora, no nosso país em si nós estamos sob um governo democrático, graças a Deus. Isso já é motivo de nós agradecermos a Deus e sempre declararmos que feliz a nação cujo Senhor é Deus. Nós temos que declarar essa nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Então vamos começar orando, conforme os irmãos foram colocando os seus pedidos aí, eu vou acompanhando de olho aberto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir, como toda semana, pedimos pelo poder executivo, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo, pela vida do nosso presidente, pelo vice-presidente, seus ministros, pelo STF, por todos os magistrados, desembargadores, juízes, pelo legislativo, deputados e senadores, governadores, vice-governadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos, seus secretários, deputados estaduais, vereadores, juízes estaduais e municipais, desembargadores espalhados por todo esse Brasil, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, as Forças Auxiliares, os bombeiros e policiais militares de todo o país, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, todas as instituições, Pai, pedimos que haja entendimento, porque eles estão lá para servir ao país e para servir o povo. Te pedimos, Pai, que haja equilíbrio, pedimos ao Teu Espírito, que já se movia sobre as águas durante a criação do mundo, que se mova sobre esse Brasil e derrame equilíbrio nessas mentes, Pai, dessas autoridades que foram concedidas por Ti, que sabemos que toda autoridade foi constituída por Ti, Senhor. Nesta oração também pedimos, Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde, da rede pública, da rede privada, por todo esse país que mesmo na questão de crise, na precariedade, eles têm trabalhado, muitos adoeceram, alguns vieram a falecer, estão na linha de frente, Senhor. Pessoas internadas nos hospitais, pessoas se tratando em casa, tivemos muitas pessoas que foram curadas, graças à Tua mão poderosa. Nós temos enfrentado dias difíceis, mas sabendo que a Tua mão está sobre essas vidas. Nós pedimos também por pessoas que estão desempregadas, pessoas que foram demitidas, pessoas que tiveram seus rendimentos reduzidos, pessoas que tiveram seus contratos modificados por causa da pandemia, que tiveram a sua vida financeira virada ao avesso, Senhor. Entra com providência, Senhor. Autônomos que foram impedidos de trabalhar estão voltando devagar, comerciantes, pessoas que geravam emprego tiveram, infelizmente, que mandar essas pessoas embora, Senhor. Pessoas estão procurando emprego. Abre as portas, Pai, para essas pessoas. Nós vemos filas por aí, pessoas atrás do auxílio emergencial, porque elas estão precisando mesmo, Pai. As coisas estão muito difíceis. Pessoas têm procurado a nossa igreja porque está muito difícil, meu Pai. Tem misericórdia, Pai. Nós pedimos nessa quarta-feira hoje, 7 de outubro, misericórdia desse povo, Pai. Nós te pedimos. Pedimos também pela vida do irmão Júlio, que está fazendo procedimento de cateterismo lá no centro cirúrgico. Que Tu seja com ele, como oramos no início desse culto, e continuamos orando agora. Pedimos também pela irmã Beth, que está lá
intercedendo, os irmãos estão mandando palavras de bênção para ela através do nosso WhatsApp da igreja. Senhor, seja com ela nessa hora. Nós apresentamos a vida do irmão Carlos Nelson, esposo da irmã Glória, que nós temos orado aqui toda semana, pelo irmão Carlos Alberto, a irmã Yolanda, pelo irmão Enzo, aquela criança abençoada, pela irmã Ana Célia, que sente muito falta da sua mãe, que semana passada nós clamamos aqui, que o Senhor continue confortando a irmã dela, o nosso querido irmão Almir, que ficou viúvo, também sente falta da sua esposa, também pastor Alexandre tem clamado, nós também continuamos aqui pedindo, Pai. Pedimos pelos pastores de todas as denominações, os missionários, pedimos por essa obra de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira, Senhor, pelo trabalho desenvolvido pelo irmão Silvino, o irmão Luiz, né, como promotores de missões na igreja durante a minha ausência, Pai. Abençoa essas vidas porque eles estão lá à frente desse trabalho, abençoa essa obra de missões nacionais, em nome de Jesus. Eu peço pela minha vida, pela vida da minha esposa. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, mas eu continuo pedindo pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, pela saúde da minha mãe, do meu irmão, em nome de Jesus. E te agradeço, Pai. Peço pela vida do pastor Alexandre, que está lá toda terça-feira, mas ele tem as limitações dele, em nome de Jesus. Peço pela vida do meu pastor Marcos, que dirige a nossa igreja. Continue renovando as suas forças, Pai. Pedimos pela irmã Lena, que está em casa e semana passada foi feito o pedido para ela que sempre dirige esse culto de quarta-feira. Nesse momento de confinamento, quem está dirigindo esse culto de oração sou eu. E quando ela estiver plenamente recuperada, quando também for flexibilizado tanto o culto de oração da quarta-feira e o culto no lar, eu tenho certeza que a irmã Helena estará de volta dirigindo esse culto de oração também. Assim nós oramos ao Pai e te agradecemos em nome de Jesus. A minha irmã Selma, já viu seu rostinho, bom dia, tudo de bom, Deus abençoe. Agora nós vamos para as orações de agradecimento, que é a nossa segunda parte das orações. Peço ao nosso Deus licença, primeiramente para agradecer a Ele, que deu tudo certo aqui, porque quando eu liguei de manhã, a internet estava lenta, o vídeo não estava tocando direito, eu botei na caixa Bluetooth. Eu não gosto muito de usar a caixa Bluetooth com o notebook, porque dá, às vezes, uma diferença de sincronismo. Mas na hora do louvor deu tudo certo. Por quê? Porque alguns irmãos, às vezes, não escutam direito por causa do som do notebook baixo. Então aí eu falei assim, não, eu vou botar na caixa Bluetooth. O que eu fiz? Eu desliguei o computador, liguei outra vez, aí deu tudo certo, entendeu? Já deixei alguns vídeos assim em stand-by, e aí na hora do louvor deu tudo certo, tocou tudo direitinho, entendeu? Que aí os irmãos em casa entram no sentimento do louvor a Deus, né? Então vamos orar para agradecer. Os irmãos que tiverem que agradecer, podem colocar aí nas suas orações, e eu vou começar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer primeiramente pela nossa salvação, porque sem a tua graça nós não seríamos alcançados. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, pela vida do pastor Marco, pastor Alexandre, pastor Samuel, nosso capelão, pela liderança da nossa igreja, pelo corpo diaconal. Eu quero te agradecer, Pai, pelo meu vizinho, que eu orei aqui algumas semanas atrás, porque ele tinha sofrido uma cirurgia de emergência, uma situação até um pouco parecida com o que meu irmão passou, só que o meu irmão não teve o intestino perfurado. Ele também operou de emergência as primeiras vezes, e as outras vezes foi com cirurgia marcada, fez risco cirúrgico, tudo, mas esse rapaz não teve, e ele teve o intestino perfurado e às vezes atingiu alguns órgãos.
E ele, graças a Deus, já está em casa, está com a bolsa de colostomia e depois vai colocar no lugar. Eu já orei agradecendo e vou orar agradecendo de novo. Ele também é deficiente, ele não é como o meu irmão é diagnosticado do espectro autismo. Ele teve um problema no nascimento que faltou oxigenação no cérebro e ele teve paralisia cerebral. Então, o que acontece? Ele se locomove com muita dificuldade, fica mais sentado na cadeira, mas aprove a Deus que ele continuasse entre nós. O médico não tinha dado muita esperança à família, mas eu coloquei aqui Renato nessa oração e estamos aqui orando para agradecer por ele. O caso do meu irmão na última cirurgia, há 3 anos atrás, os médicos disseram que não tinha solução. E 1 ano depois, 2 médicos lá do Hospital Salgado Filho, um médico que já tinha operado mais um outro, chegaram à conclusão e resolveram o problema dele. Então eu enxergo como a mão de Deus, porque o avanço da ciência é a mão de Deus. Daniel diz lá em capítulo 12, 4, que muitos correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. E em Colossenses capítulo 2 diz que os tesouros da ciência e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter conhecimento de que todos esses avanços, inclusive esse pastor que vos fala aqui de casa, numa transmissão ao vivo, que isso só era feito por televisão, apesar do processo ser muito parecido, mas é de linha moderna, entendeu? Até com os delays que tem, que são mínimos, entendeu? Com 4G, diz que com 5G não vai ter delay nenhum, entendeu? É o que os especialistas estão dizendo aí. Eu estava vendo matéria sobre questão da história da televisão, que as primeiras transmissões da Copa do Mundo tinham um delay de 24 horas. Você imagina um delay de 24 horas. Hoje eu posso fazer uma transmissão ao vivo da minha casa para esse culto de oração da manhã. Isso é a mão de Deus, para conforto do povo de Deus. O povo que não pode sair de casa assiste o culto em casa, adora a Deus em espírito e verdade, porque Deus nos deu essa liberdade de adorá-lo sem precisarmos estar em congregação, né? Porque antes só podia adorar a Deus no templo, lá em Jerusalém. E ele diz a mulher samaritana que Deus procura os tais que o adorem em espírito e verdade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, vamos orar para agradecer por todas essas coisas maravilhosas? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por tudo. Eu agradeço pela minha vida, agradeço pela vida da minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minha mãe, minha família, meus vizinhos, meus amigos, pela vida da minha igreja, meu pastor Marcos, Alexandre, pastor Samuel, toda a membresia da igreja, todos os oficiais da igreja, todos os irmãos queridos que nos acompanham aqui toda quarta-feira, seja no horário ao vivo, seja esta gravação que fica disponível tanto no Facebook e depois é editado lá na nossa página no YouTube. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por todo o conforto que o Senhor tem nos dado, apesar de todas as circunstâncias, às vezes contrária, o Senhor está à frente de nós. Eu, em particular, tenho muito a agradecer a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém. Agradecemos pela nossa salvação, porque nós não merecíamos, foi pelo teu propósito e graça antes dos tempos eternos, segundo de Timóteo 1,9 diz isso, que o Senhor diz lá que nós já fomos salvos e chamados segundo o teu propósito e graça, não pelas nossas obras, mas sim pelo teu propósito antes dos tempos eternos. Segundo de Timóteo 1:9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã. São 9h57 e estamos no nosso momento da pregação da nossa
palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. E como eu disse, já falamos 3 semanas sobre a volta de Jesus e não vou dizer se vai ser hoje apenas, ou 2 ou 3 semanas, que nós vamos falar sobre oração. Assim, conforme Deus for tocando no meu coração, eu vou falar. Enfatizar essa questão da oração. E eu quero trazer aqui 2 textos nessa manhã. Então, um texto eu vou abrir, que é lá de Mateus 6, que faz parte do texto clássico das bem-aventuranças, né? Só que as bem-aventuranças Jesus menciona no capítulo 5, só que ele continua esse sermão da montanha no capítulo 6, e ali ele coloca alguns ensinamentos. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Aqui Jesus, no capítulo 6, fala sobre 3 assuntos. Sobre as esmolas, né, as ofertas, a oração e o jejum. Nós vamos nos concentrar na questão do jejum. Então, a partir do versículo 5 até o versículo 15, Jesus vai estar falando sobre oração. Então, como eu disse que eu vou ler 2 textos, primeiro eu vou ler esse e depois eu vou para outro texto dentro da pregação. Amém? Então vamos começar aqui. No 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, atos e palavras, para que eu seja digno de pregar a tua santa palavra nesta manhã. Que teu Espírito venha iluminar a minha mente e a mente de todos que ouvem esta pregação. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto é clássico porque aqui Jesus vai ensinar a oração mais conhecida de todas, que é a oração do Pai Nosso. Uma vez eu vi um pregador que eu gosto muito, que ele também é deputado, que é o pastor Marco Feliciano, dizendo que muita gente do meio evangélico não orava mais a oração do Pai Nosso, porque dizia, isso é reza braba. E aonde que isso é reza braba, se a oração do Pai Nosso foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Jesus foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano que ensina a quem está ouvindo a tratar Deus como Pai. O povo hebraico, o povo judaico só tratava como Pai Abraão. Dos patriarcas, o seu primeiro patriarca já vem do nome. Primeiro Abrão era o nome quando ele foi chamado da Ur dos Caldeus, lá na Babilônia antiga, lá na Mesopotâmia, na Síria antiga, lá naquele braço do Eufrates, onde hoje é a região do Iraque. É lá ele se chamava Abrão. O nome Abrão, traduzido ao pé da letra, significa grande pai, pai grande. Por isso que ele é chamado de patriarca. O nome patriarcal é vindo disso. É aquele pai que não só abraça os seus filhos naturais, mas ele tem empregados, como ele tinha um empregado dele, que vai buscar no meio da sua parentela uma esposa para o seu filho Isaac.
ele tinha aquele rapaz como herdeiro dele. Todo mundo sabe da história que a esposa de Abraão pegou a empregada, né? E ele teve relações com ela, nasceu Ismael, e aquilo não foi a promessa de Deus. Deus prometeu na velhice de Abraão que ele teria um filho, mas a esposa duvidou disso. A gente não deve condenar porque ela olhou com olhos naturais a situação. Pô, nós já estamos velhos, será que é isso? Ela é estéril, né? Então, são coisas que, por exemplo, a gente observa aos nossos olhos naturais, a gente não vê o que Deus está dirigindo. Então, o que acontece? Abraão tinha esse empregado como seu filho, ia ser seu herdeiro. Tinha Ismael também, mas só que Deus botou Ismael e Agar para ir para onde o caminho, sobreviveram. Deus também teve misericórdia, que não foi culpa deles. Mas o filho da promessa era Isaac, que também era patriarca. Seu filho Jacó também era patriarca. Então, o que acontece? Mas o primeiro do patriarca, Abrão, grande pai. Depois Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que é pai de nações. Então, os judeus, e isso é bem enfatizado no Evangelho de Lucas, na parábola do rico e do Lázaro. Porque o rico, quando está no Hades, em tormento, ele olha Lázaro sendo consolado pela figura de Abraão e diz: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água para refrescar ele naquela chama. Mas na realidade, ali não era pai Abraão, ali era Deus. Só que eles só chamavam pai de Abraão. Jesus é que foi o primeiro a chamar Deus de pai. E nessa oração ele fala: Pai nosso que estás no céu. Então, como é que podem dizer alguns irmãos equivocadamente que a oração do Pai Nosso é reza brava? Ah, não, porque os católicos falam ali 10 Ave Maria, um Pai Nosso, aquela coisa. Gente, isso aí é a liturgia de oração deles, que é dessa forma. Mas a oração do Pai Nosso é uma oração bíblica. Tanto se você discorrer o texto aqui, ó, no verso 7, ele primeiro está falando do comportamento dos hipócritas judeus que oravam em pé para o público, principalmente quando viam que alguém ia aparecendo. Ih, vai aparecer alguém ali, ó. Tô orando. Por isso diz: se você quer orar, vai no teu quarto. Isso é uma figura de linguagem. Vá para um lugar que você se sinta bem, entendeu? Que ninguém precisa ver. Aí tem uns que falam: não, mas Daniel orava com a janela aberta. Isso era um outro contexto. Daniel orava 3 vezes por dia com as suas janelas abertas. Aquilo tinha um outro contexto. Ele tinha que orar em público porque ele tinha uma posição de profeta, ele tinha uma posição pública. Tinha propósito de Deus para ele ser denunciado. E tanto que quando teve a situação de ele ser colocado em cova de leão, o rei Dario não queria que isso acontecesse, mas ele tinha colocado um decreto e Deus poupou a vida de Daniel. Às vezes as pessoas distorcem as coisas todas, entendeu? Criaram a cultura, é uma cultura que já existe há muitos anos, de subir um monte. Deus só escuta a oração de quem sobe no monte. Deus só escuta a oração de quem vai no monte de madrugada. Não basta ir de dia, não. Tem que ser no monte de madrugada, porque Jesus subiu um monte e de madrugada. Jesus subiu um monte, sabe por que Jesus subiu um monte? Porque ele tinha que ficar escondido dos judeus. Jesus,
por várias vezes, quando ele pregou na sinagoga de Jerusalém, aliás, quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, que era a terra da família da sua mãe, ele leu o pergaminho do profeta Isaías, que está lá, Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz: essa palavra se cumpre hoje. O pessoal ficou irado. Pegaram Jesus de dentro da sinagoga e quiseram jogar ele da montanha, mas não era o tempo de Jesus ser sacrificado. Ele saiu do meio do povo e foi embora. Muitas das vezes queriam pegar Jesus num erro, como foi na questão da mulher samaritana. Jesus curou num sábado, aquela coisa toda, então ele tinha que se isolar. E mesmo assim, quando ele subia nesses montes da transfiguração, no Monte das Oliveiras, aquela coisa, ele não ia com os 12. Peguem os textos e vão ver lá. Ele só ia com Tiago, João e Pedro. Ele não levava. E mesmo assim, na questão do Monte das Oliveiras, ele deixava os 3 num ponto e ele ia num ponto sozinho, porque ele queria ficar sozinho. Mas esse mesmo Jesus, ele não fala: vá para o monte, vá para isso. Ele vai para o teu aposento, vá para o teu quarto e olha só como ele fala. Então ele fala da questão do judeu. E depois ele fala: do 7, quando orar, não usei de vãs repetições como jeitinho que penso que pelo muito falar seriam ouvidos. Não vos assemelheis a ele, pois o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Meus irmãos, Deus sabe de tudo antes da fundação do mundo. Deus já sabe de tudo que eu ia falar aqui nesse culto. Uma vez eu preguei há muitos anos atrás sobre isso. Essas orações que você escuta por aí: ó Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, Pai de Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, meu amado Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, me ajuda, meu Deus e meu Pai. Isso são vãs repetições. Isso não chega a lugar nenhum. Qual é o ensinamento que tem isso? Porque ele fala no 9 aqui, ó: portanto, quando orares, ore assim: Pai nosso que está nos céus. Olha que isso era diferente do cenário que era da época. Só que quando você fala um tipo de coisa como essa, as pessoas ficam ofendidas. Mas pastor, você está ofendido com a maneira que eu oro? Eu falo: não, meu irmão, eu só estou te instruindo para que você seja objetivo diante de Deus. Porque eu também já trouxe um texto aqui que fala: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas e ação de graça. Você tem que ser específico. Então ele abre assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mais conhecido, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Aqui está: nos induza em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu reino, poder e glória para sempre. E ele no 14 ele coloca aqui: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Agora, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ele coloca um critério isso. Então, no momento de intimidade com Deus, nós temos que pedir: Senhor, me perdoa, porque eu ainda estou chateado com fulano, com Beltrano. Me perdoa. Eu perdoo ele pelo que ele fez, porque ele errou, mas eu também errei. Nós estamos todos errados. Toda a humanidade está debaixo do pecado. A gente tem que ter consciência disso. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, 10, 11, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há quem o busque, não há quem o entenda, não há um justo sequer. Se nós somos chamados justos, é porque Jesus nos justificou.
quando a gente entende a complexidade de tudo isso, fica mais fácil. Então, nessa oração simples aqui, olha o que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, que o reino de Deus está presente aqui, e Jesus já invocava o reino celeste. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus ela tem que ser feita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, nós temos aquilo que nos alimenta, porque é Deus que nos dá. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, porque nós somos pecadores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, porque nós somos tentados todos os dias pelos nossos pensamentos, pelas nossas concupiscências. Muitas das vezes todo mundo pensa que é aquele cara de chifre que fica nos tentando. Ele é o tentador, mas ele nos tenta mediante aquilo que nós desejamos. Ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas, ele joga seta de pensamentos. São os dardos inflamados do maligno que Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios, lá na armadura de Deus, que nós temos que estar com as armaduras de Deus, com o escudo da fé, para nos defendermos dos dardos do maligno. Porque ele está ali, ó, direto. Ele manda dardo de mau pensamento, dizendo, você tem que continuar, e aquela pessoa é tua inimiga, aquela pessoa não sei o quê, aquele pensamento negativo, aquela coisa toda. Então, não nos deixeis cair em tentação. E nos livra do mal. E quando fala do mal, é esse mal presente, porque Paulo também fala, para cada dia basta o seu mal, entendeu? E do mal eterno. Porque muitas vezes as pessoas pensam que não há um acerto de conta. Então nós temos que viver na presença de Deus para Ele nos livrar desse mal diário e do mal eterno. Então é nisso, confiamos no Senhor Jesus. É isso. E Ele bota esse critério de perdoar as ofensas dos homens, porque assim Ele nos perdoa. Paulo diz que se possível for, a gente esteja em paz com todo mundo. Se for possível. A gente não vê tanto conflito no mundo por aí, uma iminência de guerra lá na Índia agora, nesse conflito de pandemia, uma iminência de guerra ali. Sempre tem rumores de guerra. O Brasil não está em guerra, mas você tem guerras de facções aí. O Rio de Janeiro sempre por uma questão de violência, pela questão do narcotráfico, pela questão das milícias, por disputa de poder, de área territorial. Isso também isso é uma guerrilha. Isso é uma guerra urbana, uma guerra civil. E Jesus já falava sobre isso num outro sermão, que é o sermão de Mateus 24, que já é conhecido teologicamente como sermão profético. Ele já falava sobre isso. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, de tempestade, de terremoto, mas isso não será o fim, são o princípio das dores. Então, quer dizer, tudo isso que nós estamos passando ainda é o princípio das dores. Então, quer dizer, a gente tem que ficar otimista mesmo para o futuro, que coisas poderão piorar, mas a gente sabe que a volta de Jesus ela é certa, só não sabemos. É aquelas 3 semanas que eu preguei, nós não sabemos o dia e a hora que isso vai acontecer. Então, a questão da oração aqui é muito simples. Jesus bota 2 pontos aqui. Como os judeus oravam, de pé nas sinagogas. Não estou criticando, porque nós na igreja temos o costume de orar em pé, oramos lá na frente, nós clamamos junto com o povo e não tem problema nenhum nisso. Jesus criticava era a hipocrisia deles, porque eles começavam a orar com fervor quando eles eram vistos por pessoas. Uma vez eu contei isso numa igreja, uma irmã
me chamou a atenção porque ela disse que teve Israel, teve Jerusalém e não viu nada disso. O fato dela não ver não significa que não foi assim. Um outro pastor disse que lá em Israel, que ele também tinha costume ir, porque a igreja onde eu me converti é uma igreja de rito judaizante, e eles têm esses costumes de estar sempre lá em Israel, e diz que a prefeitura de Jerusalém paga pessoas para orarem, e diz que isso é um costume que existe desde a época de Jesus. Então por isso que Jesus fala que eles já receberam o seu galardão. Aqui, no caso, Mateus está falando de galardão, que está falando a questão de salários, eles foram pagos para isso. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que ele falou sobre isso, que tinham pessoas lá perto do Muro das Lamentações que ficavam lá orando em público, principalmente quando tinha mais turista, aí ficavam orando lá. A irmã disse que lá não viu nada disso, mas você tem muita gente que ora lá, vem gente do mundo inteiro, não é só aquele pessoal de chapéu preto, de barbinha, de cabelo cheio de enroladinho assim, que fica batendo a cabeça orando o Mundo da Lamentação. Não, você tem muito pastor evangélico que bota lá o quipá na cabeça e vai lá também fazer isso. O Donald Trump foi lá, orou lá, outros líderes mundiais, não sei se o Bolsonaro foi também, ele teve lá em Jerusalém também, não sei se ele também bateu a cabeça lá no Muro das Lamentações, entendeu? Isso é rito judaico, isso não pertence ao cristianismo. Não é que se um dia eu for a Jerusalém, eu vou visitar aquela coisa, mas eu não vou precisar cumprir o rito judaico, porque eu conheço a palavra de Deus e eu vou orar de acordo, vou orar da forma neotestamentária, como Jesus está me ensinando aqui, entendeu? Não vou usar as vãs repetições, como os gentios da época, que ficavam repetindo, oh meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, ou então fala assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor, que fizeste Adão, abriste o mar vermelho para Moisés passar, ele sabe de tudo isso, então isso aí é retórica, a pessoa não precisa botar isso na oração, seja específico como Jesus fez aqui. Olha que exemplo de oração aqui. Foi uma oração específica? Não foi? Então agora eu vou apresentar outro texto que está em Efésios, que eu também acho uma oração muito bonita que Paulo faz, que está no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, no verso 14 em diante. É uma oração que ele faz à própria igreja de Éfeso, que ele fundou. Ele não estava mais lá, mas ele soube ele sempre, quando sabia de alguma coisa, de algum acontecimento, algum problema, ele mandava essas cartas de supervisão. Então ele sentiu no coração, e do verso 14 ao verso 21 ele faz uma oração. Prestem atenção. Por causa disso me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso em fazer muito mais abundante e além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, a todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha a simplicidade de Paulo, mas olha a profundeza da oração. Paulo segue o mesmo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama Deus de Pai, ele estabelece o fundamento neotestamentário de que Jesus ensinou no Evangelho de João: tudo que pedires a meu Pai em meu nome, Ele o fará. Então esse é um critério estabelecido no Novo Testamento, que nós
adentramos a presença do Pai em Cristo Jesus, esse é um critério, que também está em 1 de Timóteo capítulo 2, quando ele fala de orar por todas as autoridades, ele fala que só há um, Emanceia, bom dia, Deus abençoe, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, então só há um mediador. Então ele estabeleceu isso, nós só adentramos a presença do Pai em Cristo Jesus, porque ele que pagou o preço da nossa redenção. Então ele abre a oração aqui: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chamou o nosso Criador, o Eterno, de Pai em Cristo Jesus, reconhecendo que ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus. O que é família nos céus? É o nosso Deus, são os anjos, são os que partiram, e toda a família na terra toma o nome do Criador, porque nós somos criaturas dele, adotados como filhos de Cristo Jesus. Para a riqueza da sua glória, vos concedo que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, o Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, esteja no nosso interior, no homem interior, porque nós somos templo do Espírito Santo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. O amor pelo próximo, o amor a Deus acima de tudo e o amor pelo próximo, a comunidade cristã. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos. Quem são os santos? São os irmãos em Cristo, porque santo significa ser separado. Que seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Por que Paulo está falando em largura, comprimento, altura e profundidade? Ele está falando que todo o nosso corpo é de Deus, mesmo sendo o corpo corruptível. Ele também está falando do corpo da igreja, que é místico, mas é a Assembleia dos Santos. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Como diz o verso anterior, de estar arraigados e fundados em amor. Isso tem que estar entranhado entre os irmãos. É o espírito da comunidade cristã. 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Alguém tem dúvida que o amor de Cristo excede todo o entendimento? Que amor é esse que nos ama apesar de nossos erros? Eu dizia isto no dia do meu batismo, 3 de dezembro do ano de 2006, quando eu e minha esposa ainda não éramos casados, mas namorávamos na época, e nós fomos batizados no mesmo dia nas águas, e eu diante dos pastores que me batizavam, o apóstolo Gideão e pastor José Cosme, e eu perguntava: que amor é esse? Eu senti uma presença de Deus muito grande no dia que eu passei pelas águas, porque é o amor, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Entender que Deus amou o mundo de toda maneira, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, aquele que é poderoso muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. É aquilo que Jesus estava falando para os gentios, para que não usassem vãs repetições, porque Deus já sabe tudo o que a gente vai pedir. E às vezes a gente pede e Deus ainda faz muito mais abundante além do que pedimos e do que pensamos, porque Ele sabe das nossas necessidades. Deus conhece a profundidade do nosso coração.
A Ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus, a todas as gerações. Essa oração atinge a nós, atinge as gerações futuras, em nome de Jesus. Para todo sempre. Amém. Então eu quis trazer esses dois exemplos de orações aqui, a oração que Jesus nos ensinou e essa oração que Paulo faz aos Efésios. Por quê? Porque essas duas orações são simples, porque Deus é simples. Nós, seres humanos, é que complicamos as coisas. E posso ainda incluir neste sermão, para encerrarmos, para fazer a conclusão, em Filipenses. Filipenses capítulo 4, como eu citei aqui, a partir deixa eu ver se eu estou pegando o texto certo. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Eu lembro do pastor Silas Malafaia pregando isso há muitos anos atrás, e eu jamais esqueci isso. A oração tem que ser específica. Era assim que Moisés orava. Moisés orava em cima das promessas de Deus, dos mandamentos de Deus, das alianças de Deus. Era específico. E nós também temos que fazer isso. Dizendo no verso 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam contudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ação de graça. Aí você vê no verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vê que ele fala de novo. Primeiro ele diz lá que o amor de Jesus excede todo entendimento. Aqui ele fala que a paz de Deus excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas olha o que diz no verso 6, é que vossas petições sejam conhecidas. Nós temos que falar para Deus com orações e súplicas. Muitas das vezes nós choramos, nós nos derramamos na presença de Deus mediante ao desespero que passamos, mas com ações de graça. E é isso que Paulo fez, que Jesus fez. Senhor, nós apresentamos isso diante de Ti, mas já te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor não tem os ouvidos agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Nós colocamos citações bíblicas. O maior exemplo de citações bíblicas no livro de Isaías, que fala muito sobre orações, o livro dos Salmos. Muito dos poemas dos Salmos de Davi eram orações particulares do próprio rei Davi. O Salmo 51, quando ele tem o caso de adultério com Betseba e o fruto desse adultério, a criança fica doente e ele faz todo o ritual do jejum, de pano de saco e cinza, e a criança morre. Aí ele termina aquilo. Ele diz assim: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Ele diz lá: tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele diz também: não tiras de mim o teu Santo Espírito. Isso é uma oração. Como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, isso é oração. Então, na Bíblia Sagrada a gente vai ter muitos exemplos para isso. Mas são palavras específicas.
não precisamos ficar em pé nas sinagogas, como judeus, nós não precisamos nos mostrar para ninguém, porque o nosso Pai em secreto nos recompensa, que Ele nos vê em secreto, e nem fazer como os gentios daquela época, que acham que seriam ouvidos pelas vãs repetições e por falarem demais, porque acham, tem gente que acha, não, Deus só vai ouvir, tem que ter longas orações. Eu vi muitos irmãos chegar, não, eu vou orar igual a fulano que ora 3 horas, 4 horas. Você tem históricos de mega ministérios. Eu citei aí, não sei se foi semana passada ou retrasada, quando eu estava falando sobre G12, eu falei que tudo começou lá em Seul, na Coreia do Sul. Então o David Paul Yang-Shu era conhecido pelas suas longas orações. Ele veio da cultura xamanista, do interior, e lá naquela cultura tem essa coisa de você fazer longas orações, e ele não se libertou disso. E tem gente que acha que tem que fazer longas orações. Meus irmãos, a oração tem que ser específica. Quando Paulo fala orai sem cessar, quando Paulo orai todo o tempo no Espírito, ele não está dizendo que você tem que ficar 24 horas orando. Orai todo o tempo no Espírito, faça a tua vida, o teu dia a dia, momentos de oração. Você está dentro do ônibus, você está dentro de uma Uber, de um táxi, você está dirigindo, está na sua casa, você fala, Jesus, me ajuda naquela situação. Quando você já está falando isso, você já está orando já. Eu lembro da pastora que me ordenou, pastora Nilda, ela disse de uma outra pastora da outra igreja, pastora Manuelina, que ela disse assim, Jesus socorre a minha irmã. E a irmã dela, que morava em outro bairro, foi socorrida por Jesus. Aquilo foi uma oração. Mas tem gente que acha, não, eu vou ter que... faz todo um ritual. Bota uma almofadinha, dobra o joelho, porque Paulo abriu, me ponham de joelhos. E tem gente que acha que oração tem que ser de joelho. Isso é um rito da oração. Você pode orar em pé, você pode orar de joelho, você pode orar deitado, você pode orar deitado na sua cama. Eu tenho costume de orar quando boto a minha cabeça no travesseiro ali, converso, Jesus, obrigado por isso, Jesus, me perdoe porque eu fiz isso hoje, Jesus, abençoa o meu sono, Jesus, eu estou errada com isso, eu sei que amanhã de repente ainda vou continuar, ou essa noite ainda vou continuar pensando no que não deveria pensar, mas tem misericórdia de mim. O sacerdote lá, o fariseu, Jesus apresentou também. Tem gente que não gosta desse tipo de pregação, mas isso é uma verdade bíblica. Que ele chegou no templo e falou assim, eu sou o homem de Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou o dizimista. Ele podia ter ficado ali, mas quando ele for falar, e não sou como este publicano. Aí, quando ele desdenhou, a oração dele não foi ouvida. Aí o publicano, que todo mundo sabe que eram judeus, como o caso de Mateus, que era chamado Levi, era publicano, o Zaqueu, que chegou a restituir 4 vezes as pessoas que ele prejudicou. Você vê que quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele falou, não, porque o que acontece? A corrupção já tinha naquela época. Porque o cobrador de imposto, ele cobrava para Roma, mas ele também tirava o dele também, o mensalãozinho dele, entendeu? O lava-jato dele ali, tirava dele lá. Naquela época também tinha isso. Então, por isso que ele falou, não sou como esse publicano. Ele acha que é homem de Deus, olha lá, ele rouba os outros. Aí o que o publicano falou? Lá no fundinho, escondido, com vergonha de estar ali, ele falou assim, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus fala, qual foi a oração que foi ouvida? Foi a do publicano. Mas Jesus, o cara rouba os outros?
Mas foi o que foi ouvido. Aí vão dizer assim, mas pastor Zelito, o senhor está dizendo que Jesus ouve a oração desse pessoal que rouba aí, aquela coisa. Todos têm o direito ao arrependimento. O problema é que eu não vejo essa turma aí, né? Que é pega em lava-jato, essa turma ela não se arrepende de nada. Mas todo mundo tem direito ao arrependimento. Zaqueu se arrependeu, ele subiu na árvore lá, se machucou todo, Jesus viu, mandou ele descer, e ele entrou na casa, Jesus falou, nessa casa entrou a salvação, porque ele viu o arrependimento. O negócio é quando Deus enxerga arrependimento na vida de uma pessoa, é porque realmente a obra está sendo feita ali. Ele aí quis restituir 4 vezes mais as pessoas que ele prejudicou. E você imagina como esse homem não devia estar rico com o dinheiro dos outros. Pagava tributo a Roma, mas também separava dele. Jesus, quando chamou Mateus, também foi a mesma coisa, que ele era publicano. E é o primeiro evangelista dos 4 evangelhos. Então a gente tem que entender isso. Então, semana que vem, talvez eu continue. Provavelmente eu vou continuar esse assunto sobre oração, porque tem outras passagens aqui importantes sobre oração, que nós temos que dar continuidade a isso. A oração é muito importante. A oração nos dá intimidade com Deus. E vamos encerrando orando. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa palavra, por essa oportunidade de estar com o teu povo, ministrando a tua palavra no culto de quarta-feira de oração na parte da manhã. Muito obrigado pela tua presença desde o início. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja de Jesus sobre a face da terra. Amém. Amém. Nossa programação da semana continua a mesma, toda terça-feira, transmissão ao vivo, culto no lar, 19h30, pastor Alexandre Luciano, que está sempre à frente dos casais e das famílias. Toda quarta-feira, às 9 da manhã, transmissão ao vivo, culto de oração da manhã, pastor Joselito, aqui de casa. Toda quinta-feira, culto de oração da noite, às 19h30, com transmissão ao vivo, lá da igreja e também presencial, com restrições, limitado o povo, com o pastor Marcos Azen. Domingo, culto de transmissão ao vivo presencial também limitado, às 9 da manhã, às 19 horas, com o pastor Marcos Azen, direto lá da nossa igreja. E escola dominical às 9 da manhã, não, o culto é às 10 da manhã, perdão, 10 e 19 horas, e a escola dominical às 9 horas, a turma única, no tempo também com distanciamento. Amém? Essa é a nossa programação da manhã. Continue divulgando para que a gente tenha 1000 inscritos na primeira página da nossa igreja, na página da nossa igreja, na primeira Batista no Encantado. Deixa eu ouvir aqui que a irmã Rosângela passou uma mensagem para mim aqui. Só um instantinho. Oi, pastor Joselito, bom dia. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, minha irmã? Meu amado, eu quero te pedir desculpa que hoje eu não consegui ver o teu... Ah, tudo bem, não tem problema. Não tem problema não. Aqui eu encerro. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus para todos. Amém?